Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Lista suja do trabalho escravo no Maranhão tem mais de 240 empregadores. A ação da Prefeitura de São Luís realiza a retirada de moradores de rua no bairro da Jordoa. Polícia Federal deflagra nova operação contra abuso sexual infantil e outra operação para combater vendas de drogas sintéticas. O governo federal divulga horário das provas do Enem dos concursos. E no quadro Sala de Entrevista, o deputado federal e professor da UFMA, Alan Garcês, é o nosso convidado. Nosso telejornal está no ar. Quinta-feira, 11 de abril, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Reditos, que investiga a atuação de um grupo criminoso que praticava a venda de drogas sintéticas em São Luís. A investigação começou no ano passado. Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão. 40 policiais participaram das ações. Se forem condenados, os envolvidos podem pegar até 30 anos de prisão. A Polícia Federal também deflagrou na manhã de hoje a 5ª fase da Operação Conteúdo Proibido, contra o investigado por armazenar vídeos com cenas de abuso e exploração sexual infantil. As ações aconteceram nas cidades de Caxias, no Maranhão, e José de Freitas, no Piauí, onde o suspeito mora atualmente. Se for condenado, o envolvido pode receber até 10 anos de prisão. O Brasil alcançou a marca de 3 milhões de casos prováveis de dengue, segundo o Ministério da Saúde. O número é o dobro de todo o ano passado, quando foram detectados 1.600.000 casos. Na última atualização do painel de monitoramento, o país tinha 1.256 mortes causadas pela doença. Outras 1.857 estão sendo investigadas. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do seguro DPVAT, que agora virá com um novo nome, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. Em 2020, o DPVAT foi suspenso durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O imposto obrigatório retorna, mas o valor ainda não foi definido. O Ministério do Trabalho e Emprego colocou mais de 240 empregadores na chamada lista suja do órgão. Essa lista tem os nomes de empresários e fazendeiros que submeteram os trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Esse vê o corno agora, tem que ficar vigiando ele. Instalações precárias, muito lixo e nenhuma higiene. Água só buscando com a ajuda de animais. Aqui nenhuma lei trabalhista é reconhecida pelos empregadores. Então é isso que tu vem fazer? É. Aqui é direto, aqui se atrasar, já viu. O Ministério do Trabalho e Emprego, a cada semestre, divulga uma lista suja que inclui empresas e pessoas físicas flagradas no uso do trabalho em condições análogas à escravidão. O Ministério do Trabalho e Emprego é um órgão do Poder Executivo, é um órgão que se direciona à fiscalização das condições de trabalho e aplicação, consequentemente, de sanções administrativas em caso de descumprimento da lei. E o Ministério Público do Trabalho ele atua como órgão investigador e como órgão promotor de responsabilização civil, por exemplo. Nós somos, digamos assim, promotores de direitos humanos na seara trabalhista. A inclusão na lista suja, além de uma mancha moral na imagem do empregador, gera consequências administrativas e legais. As empresas, uma vez inseridas nessa lista, o que só acontece depois de esgotado qualquer possibilidade de recurso administrativo, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, elas passam 2 anos nessa lista, depois elas são excluídas. E durante esse período eles não podem contratar com bancos públicos, ou seja, existe um prejuízo de ordem financeira, porque se eventualmente eles precisam de recursos, eles não podem adquirir. E os bancos privados utilizam esse banco de dados, por assim dizer, que é a lista suja,
como uma forma de aferir riscos de contratação de empréstimos. Se esta imagem impressiona, esta outra parece ser normalizada pela sociedade. O trabalho doméstico é a atividade com o maior número de registros de trabalhadores encontrados em situação semelhante à escravidão. Uma cultura que banaliza o não reconhecimento dos direitos trabalhistas desses profissionais. Na última atualização da lista suja, o trabalho doméstico aparece com 43 casos registrados. Em seguida, vem o cultivo do café, com 27 ocorrências, seguido pela criação de bovinos, com 22 registros, produção de carvão, com 16 notificações, e a construção civil, com 12 registros. 22 municípios do Maranhão têm patrões incluídos nessa lista, com um total de 248 empregadores em situação de irregularidades contratual e legal. As ações de fiscalização e proteção desses trabalhadores contam com a atuação dos auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança. Oportunidade de trabalho é boa quando feita de forma digna e respeitando os direitos dos trabalhadores. Uma ação da Prefeitura de São Luís fez hoje a retirada de moradores em situação de rua no bairro da Jordoa. E a repórter Luciana Rodrigues acompanhou essa ação. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Boa tarde, Ana. Eu falo aqui direto da Avenida Adelino Fontoura, na Jordoa, onde está acontecendo uma operação para a retirada de alguns moradores que estão em situação de rua, que se encontram aqui na rua Adelino Fontoura, com a participação da Blitz Urbana e da Guarda Municipal. Os moradores da rua já têm esse problema, né, essa situação bastante complicada há quase 2 anos. São muitas as reclamações. Eu converso agora com a dona Maria José, que é moradora da rua, e ela fala um pouquinho quais são as principais dificuldades em relação aos moradores que se encontram em situação de rua aqui pertinho da sua casa. Segurança, né? O que nós mais tememos é a insegurança, tanto nossa quanto da população, dos transeuntes, que a gente não tem segurança nenhuma, porque mediante a situação que eles se encontram, a gente sabe que eles não são responsáveis pelos próprios atos. Então cabe ao poder público, graças a Deus, que fizeram essa ação em conjunta para retirar essas pessoas dessa situação e levarem para abrigos, que é o que a gente espera, que eles sejam levados para abrigos e serem tratados de forma condizente com o que eles necessitam, porque eles são pessoas doentes, né? Eles são doentes, eles não são responsáveis pelos próprios atos, a gente sabe disso, mas nós tememos pela nossa segurança, mediante ao que vem acontecendo aqui na rua. Eu conversei com uma outra moradora agora há pouco e ela falou sobre a questão da falta de higiene, né, de precisar lavar a calçada constantemente, também falou dos assaltos. Essa é uma situação recorrente. Exatamente, porque você vê que eles moram em situação que não tem banheiro, então imagine onde eles fazem suas necessidades. Ao relento. Então, assim, a gente chega aqui, as portas estão sujas, porque eles fazem a necessidade ao relento mesmo. Obrigada pela sua participação aqui no JTV UFMA. Nós vamos acompanhando aqui a retirada desses moradores em situação de rua. Vou mostrar para vocês um pouquinho da situação das casas improvisadas e também da falta de higiene. Vamos dar uma olhadinha agora nessa situação. Uma das informações que nós tivemos é de que um assistente social, uma equipe de assistente social, já veio até o local tentar convencê-los a sair aqui da rua, né? Um abrigo social foi ofertado, né? Uma moradia social, também um acompanhamento para tratamento de dependência química. Alguns não aceitaram essa oferta, né? Hoje o pessoal da ROMU, né? Da Guarda Municipal de São Luís, né? Os policiais estão aqui para fazer o processo de desalojamento, né? Aí sim essas moradias improvisadas vão ser retiradas. Mas fui informada que num primeiro momento a tentativa foi de uma moradia social, né? Foi feito um cadastro para a retirada dessas pessoas em situação de rua e que muitas, até por uma questão da dependência química, né? Da falta de vínculo com familiares, né? Por estarem vivendo nessa situação já há algum tempo, se recusaram a sair. Agora há pouquinho, né? Começou o processo de desalojamento.
Os moradores em situação de rua estão sendo retirados daqui do local, né? A gente segue acompanhando para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Segundo os moradores, eles acabam sendo retirados e depois voltam ao local. É uma situação bastante complexa, mas nós estamos acompanhando. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciane. A gente espera que essa situação seja resolvida. Olha, em nota, a Prefeitura de São Luís informou que a ação foi realizada para a retirada das pessoas que estavam ocupando de forma irregular o espaço público e que o local estava sendo utilizado para o consumo de drogas. A Prefeitura informou ainda que essas pessoas estavam construindo casas improvisadas nas calçadas, ao lado de uma parada de ônibus, obstruindo então a passagem dos pedestres. E, além disso, a presença dessas pessoas no local estava levando insegurança aos comerciantes e moradores da região, segundo a Prefeitura de São Luís. Vamos voltar a falar sobre oportunidades de trabalho. O programa Mais Renda concluiu mais uma etapa da entrega de novos equipamentos. Como forma de proporcionar a inclusão econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade social, o governo do estado tem oferecido ao longo dos anos capacitação a participantes do programa Mais Renda e Minha Renda. A última ação realizada com este foco foi a entrega de 30 equipamentos a mulheres LBTs. E aqui na CEMU hoje estamos atendendo 30 mulheres LBT, que vão ter a oportunidade agora de poder empreender, começar o negócio delas, receber uma bolsa e um incentivo de R$500 e além dessa capacitação que vai ser feita agora. Esse é um momento muito importante, é um marco histórico, considerando que a Secretaria de Estado da Mulher completa 17 anos de existência e pela primeira vez na história das mulheres LBTs maranhenses, nós temos uma ação especificamente voltada para elas, né? 83% dos beneficiários do programa Mais Renda são mulheres. 36 municípios maranhenses contam com ONGs LBTs. A ação marca, então, um avanço na geração de emprego e renda para elas. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui representando as mulheres trans, não são como as mulheres trans, mas as lésbicas, travesti, que estão sendo beneficiárias, aonde está tirando nós mulheres LGBT dessa estatística de violência, dessa estatística do mundo da prostituição e também das drogas. Muito bom, né? E para quem sonha em ser funcionário público, o chamado Enem dos concursos é uma ótima oportunidade. O governo federal divulgou os horários das provas que serão aplicadas em 228 cidades no país no dia 5 de maio. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mais de 2,5 milhões de pessoas estão inscritas no Concurso Público Nacional, ou Enem dos Concursos, como também é chamado. Na capital maranhense, são 45.724 pessoas no total. As provas serão aplicadas em 228 cidades do país no dia 5 de maio. Segundo o cronograma divulgado pelo governo federal, os candidatos vão responder as questões em 2 turnos. Pela manhã, as provas deverão ser respondidas em 2h30. Os portões serão abertos às 7h30, com o início da aplicação do questionário às 9h. À tarde, o tempo para responder as questões será de 3h30, com os portões sendo abertos às 13h e o início da aplicação da prova às 14h30. Estão sendo ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Essa primeira etapa é classificatória e eliminatória. Mas quase 20 mil pessoas vão poder ser consideradas aprovadas, já que serão formados cadastros de reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis. Depois da prova, os aprovados terão novas avaliações. Os candidatos negros e indígenas vão passar por um procedimento de verificação. Já os candidatos com deficiência, por perícia médica. Os locais de provas dos inscritos ainda não foram divulgados pelo governo federal. Olha, segundo o governo federal, os locais das provas serão divulgados no dia 25 de abril, na página do governo federal. Então, é importante ficar atento ao site do governo federal e eu volto a destacar que as provas serão aplicadas em 228 cidades do país no dia 5 de maio. Olha, hoje no Giro de Notícias destacamos que mais de 3 milhões de casos de dengue já foram registrados, 3 milhões de casos prováveis de dengue. Então, essa explosão de casos da doença
E ainda temos também infecções por Covid-19, sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar passaram então a assustar e gerar muitas dúvidas, né? No atual cenário é importante saber diferenciar os sinais de cada doença. Os surtos da dengue no Brasil nunca foram novidade, nem a epidemia que hoje se apresenta. Os registros mostram que a primeira epidemia aconteceu nos anos de 1981 e 1982, mas o peso do nome epidemia assusta. E para muitos pode relembrar outro termo, pandemia, que ficou comum quando a Covid-19 era uma ameaça mundial há 3 anos. Mas qual é a diferença entre epidemia e pandemia? De acordo com o portal do Butantan, tem a ver com a escala de contaminação. A epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. A pandemia acontece quando atinge níveis mundiais, ou seja, quando determinado agente se dissemina em diversos países ou continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas. É importante esclarecer também outro ponto. Mesmo que a dengue e a Covid sejam causadas por vírus, elas têm sintomas diferentes. A dengue é uma doença que se caracteriza por febre alta, de início súbito, acompanhada de dor no corpo, dor na cabeça, dor nos olhos, dor nas juntas. Em geral, depois do 3º dia de doença, pode aparecer lesões na pele. No caso da Covid-19, é importante que a pessoa esteja atenta à possibilidade ou à presença de uma complicação respiratória, no caso, uma pneumonia, mesmo viral ou bacteriana, que curse com insuficiência respiratória. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O Maranhão recebeu a primeira remessa da vacina contra a dengue, a Aquedenga. Foram mais de 40 mil doses distribuídas para municípios do estado. Nos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e Alcântara, 7.770 crianças de 10 a 14 anos já foram imunizadas com doses da Aquedenga. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a meta agora é vacinar 90% desse público-alvo. E quem deseja receber a dose do imunizante pode encontrar nas unidades básicas de saúde, escolas da rede municipal e estadual, shoppings e praças públicas. Ações simples como evitar água parada em pneus, latas, garrafas, vasos de plantas e outros objetos que acumulam água, realizar a limpeza de caixas d'água e sempre deixar fechadas com tampas adequadas fazem toda a diferença no combate à dengue. Dentro do domicílio e fora do domicílio é muito importante a limpeza para o combate desses criadouros, assim como é importante a limpeza urbana. Pode-se também utilizar repelentes na pele para evitar essa picada e lembrar que começou a vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue, então é muito importante vacinar nossas crianças e adolescentes. Pois é, em qualquer dúvida, procurar sempre uma unidade de saúde mais perto de você. Vamos mudar de assunto agora. O deputado federal Alan Garcês é o nosso convidado de hoje do quadro Sala de Entrevista. Professor da UFMA e um apaixonado pelo reggae e a cultura maranhense, Alan Garcês tem buscado cada vez mais investimentos para a nossa universidade e também para o desenvolvimento do Maranhão. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com ele. Conectado com as raízes musicais maranhenses, o deputado Alan Garcês tem aí um forte diálogo com a massa regueira aqui da Grande Ilha. Ele está aqui ao meu lado, é o nosso convidado especial do Sala de Entrevista de hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Luísa. É um prazer e uma honra estar aqui no programa. Deputado, para a gente começar, eu queria saber como é que nasce essa sua paixão pelo reggae. Então, uma pergunta muito boa. Eu não sou maranhense. Eu sou paraense e o meu pai é maranhense. Então, todas as férias escolares, quando eu era criança, eu vinha passar em São Luís. E na casa do meu avô, que fica ali no bairro da Liberdade. Então, eu cresci ali no celeiro do reggae, de certa forma, vivenciando, né,
a cultura regueira, o reggae maranhense, lá no bairro da Liberdade. E aí, recentemente foi lançado o projeto Talentos do Reggae. Eu queria saber como é que funciona, quem pode se inscrever, até quando. Fala um pouquinho pra gente. Esse Talentos do Reggae é um festival de reggae elaborado, realizado pelo governo do estado, o governador Brandão, através da Secretaria de Cultura. Eu sou um deputado federal apaixonado pelo reggae e aí estou apoiando, porque vem ao encontro do nosso desejo de difundir o reggae, de divulgar. Então, como é que vai funcionar esse concurso? A pessoa faz a inscrição pelo site, eles têm um site, talentosdoreggae.com.br, e aí lá tem todas as orientações, tem o edital, e quem for se inscrever vai se familiarizar e compreender direitinho. Então é isso, o Talentos do Reggae, gente, é para as pessoas aí, para descobrir novos talentos dentro desse estilo musical. Agora, deputado, na sua análise, eu queria saber qual a importância do título Jamaica Brasileira para além do território maranhense. O senhor, que é aí deputado federal, está no Congresso Nacional, fala um pouquinho para a gente. Então, recentemente, foi agora, acho que em outubro do ano passado, a nossa capital, São Luís, recebeu um título de capital nacional do reggae. Já se chamava Jamaica Brasileira, né? Mas oficialmente agora ela é conhecida como a capital nacional do reggae. Então esses dois títulos, essas duas nomenclaturas, isso é importante, porque difunde, divulga, né? E mostra a importância dessa cultura maranhense, essa raiz cultural através do reggae. Né? Então, tem outros estados que fazem o reggae, né? Curtem o reggae, mas igual ao Maranhão não tem. Então, a gente tem que fomentar essa cultura, porque, Luísa, através do reggae, a gente pode também atrair turistas. Aqueles turistas apaixonados pelo reggae e tudo, se São Luís do Maranhão, por exemplo, apresenta um festival e entra num calendário da Secretaria de Cultura, seja do estado ou do município, ou os dois juntos fazem um festival do reggae, vai atrair turistas de outros estados que são apaixonados por esse ritmo e vêm aqui, né, conhecer o que a gente tem também de pontos turísticos, conhecer e, o que é mais importante, fazer a economia girar, porque o turista acaba realmente fazendo seus investimentos aqui. Então, através do reggae, nós podemos divulgar a cultura, fomentar empregos e renda, aqueles empregos indiretos que podem ser criados. Nós temos uma cadeia produtora do reggae super importante que a gente pode fortalecer. E, deputado, enquanto parlamentar, como é que se define o foco aí do apoio cultural para, assim, oportunizar e fortalecer a cultura, não só do reggae, mas a cultura em geral do nosso estado? Por exemplo, eu como parlamentar, eu posso doar, né, destinar emendas para a cultura do estado do Maranhão. E aí o governador, ele é muito sensível, ele faz um investimento nessa área cultural, ele com certeza, não somente para o Bumba Meu Boi, mas também o reggae acaba sendo beneficiado. E aí, gente, para quem não sabe, o deputado também é médico e professor aqui da nossa universidade. Falando um pouquinho da nossa universidade, deputado, eu queria que o senhor me falasse um pouco de como o senhor observa o meio acadêmico no sentido de trazer investimentos para dentro da academia. Olha, a nossa universidade, ela é muito respeitada lá fora. Nós gozamos de bons conceitos, a Universidade Federal do Maranhão. Eu, como deputado federal, procurei investir. Por algumas características peculiares, eu sou professor da casa e com muito orgulho, né, professor, mestre em políticas públicas de saúde, professor do curso de medicina. Então, eu aproveitei, passando pela cadeira de deputado federal, ajudar a educação, né, a nossa educação de nível superior da Universidade Federal do Maranhão, trazendo investimentos, recursos
para que o reitor, que eu sei que de forma muito responsável, técnica, de forma séria, ele vai fazer o emprego e o destino de cada centavo desses recursos, que no total somam R$4.500.000 de emenda aqui para o estado do Maranhão, aqui para a nossa universidade. Deputado, só para a gente finalizar, para as pessoas que estão em casa, eu queria que o senhor deixasse um recado do que as pessoas podem esperar do deputado Alan Garcês. Muito bem, você que está nos vendo agora, aí através da telinha, esse deputado aqui, ele tem um compromisso de trabalhar para você, porque é através do seu imposto que paga o salário de nós, deputados federais. Um deputado sério, ele devolve o voto que ele conquistou através de um trabalho voltado para você. Então, o meu ponto principal como deputado federal é trabalhar para todos, independente de ideologia partidária, independente de partido, independente de cor, de raça. A gente não está aqui para olhar para quem a gente vai fazer, porque a gente quer trabalhar para o coletivo, a gente quer trabalhar para todos. E você que está aí, com certeza vai ver muito do trabalho desse deputado. Nós já estamos trabalhando aqui na UFMA, estamos trabalhando também na UEMA e também no INFMA. Então esse deputado, por ser professor, faz um investimento na área da educação e por ser médico, faz um investimento na área da saúde. Nós temos emendas também no governo do estado na área da saúde. Contem com o trabalho do deputado federal Alan Garcês. Deputado, obrigada por sua entrevista, foi um prazer recebê-lo e parabéns aí pelo seu trabalho na saúde, na cultura e também na educação. Parabéns. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal Alan Garcês e Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao deputado Alan Garcês. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. E só lembrando que hoje, às 18h20, tem o programa Em Dia com a Saúde, esta semana falando sobre leucemia. Você também pode acompanhar um resumo com as principais notícias do dia no nosso programa Destaque, às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.